Ô, Jorge, por favor, só aumenta um pouquinho para mim. Mais uma vez, ele sabe que Deus abençoe a vida de cada um. Vou estudar um pouquinho a palavra de Deus. O título é esse aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É o título daquilo que nós vamos estudar. O homem foi destinado para ser uma réplica de Deus, criado à imagem divina. Eu cheguei nesse estudo usando essa Bíblia aqui que a gente tem, os comentários dela. Eu achei muito interessante. Eu ainda até conversei com o Janaína. Não sabia o que trazer, mas era a única coisa que eu tinha. E aí a Janaína falou, se é isso que você tem, é isso que Deus quer. E aí eu trouxe esse estudo para vocês. Para mim, entrar no estudo aqui, eu vou fazer uma introdução antes, para a gente entrar naquilo que eu quero falar. Eu vou fazer uma introdução antes, tá? Para que a gente possa entrar naquilo que vai ser falado aqui. Diz assim, ó. Todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservadas na arca. As espécies confusas, que Deus não criou, que foram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Eu já trouxe esse estudo aqui uma vez. Eu creio que todos lembram que Noé constrói a arca, aí Deus fala assim para ele, ó, Noé, é o seguinte, os animais que vão para dentro da arca, você traz cada um segundo a sua espécie. Por que Deus fala isso para ele? Porque havia espécies diferentes de animais. Havia o animal híbrido, que é a mistura de animais. E esse tipo de animais, ele não poderia, ele não pode se reproduzir, porque é por causa da mistura deles. Então Deus preservou os animais de cada espécie para que depois do dilúvio os animais voltassem a reproduzir normalmente. E aí Deus falou para Noé esse assunto. Só que, além desse pecado de amalgamação entre animais, houve um crime pior do que esse. Vocês lembram qual que são? Pior que esse foi a amalgamação de homem e animal. Isso foi o ápice para Deus, tanto que Deus falou, agora eu tenho que destruir essa terra, porque está sem condição, a perversidade é muito grande. E a palavra de Deus diz que aconteceu lá no passado, vai acontecer no período. Tem acontecido isso hoje? Lembra do porco Galzaf? Eu li esses tempos, uns anos atrás, eles criaram um porco doméstico. Esse porco doméstico, olha o que eles falaram. Esse porco, ele é modificado geneticamente e pode comer. Quer dizer, os outros podem comer, esse pode comer. E aí, ele também pode ser usado para usar os órgãos dele em pessoas. Tanto que, esses tempos atrás, um senhor lá nos Estados Unidos fizeram um transplante desse porco nele, mas ele não resistiu e morreu. Existe hoje isso ou não existe? Isso é entre animais. Isso é o que acontece hoje. Aconteceu no passado, tem acontecido hoje. O que eu quero mais pedir aqui, eu sei que Deus vai falar com cada um, porque a palavra de Deus tem poder para isso. Só que eu quero que principalmente os jovens e as crianças prestem atenção, porque é muito sério. Nós vivemos na última geração e na mais perversa que existiu. E esse estudo, assim, não é novidade, mas é para que isso seja estabelecido nas nossas vidas. Para que esse mal não alcance a gente, não alcance o nosso coração. Assim como Deus estabeleceu a água do mar, Deus estabeleceu um limite para ela não sai, que isso seja no nosso coração, aquilo que nós vamos estudar. Antes do pecado. Então, antes do pecado, eu trouxe... A maioria dos que está escrito aqui na Bíblia. Eu só transferi aqui para ficar mais fácil para a gente. Antes do pecado. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus. Para simplificar, como
diz no ditado de hoje, o homem da criação de Deus, ele foi a cereja do bolo. Deus criou todas as coisas, todos os animais, as plantas, a terra, e falou, agora é o homem. Isso que ela está dizendo. O homem foi feito o ato que coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica de Deus. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Como réplica de Deus, é impossível que a constituição física do homem seja mudada por qualquer tipo de amalgamação. O diabo pode tentar fazer o que quiser. Ele pode clonar, ele não consegue mudar. Aquilo que Deus criou está estabelecido, ele não consegue. Mas o que ele pode fazer é usurpar. E ele tem feito isso nesses últimos tempos. Pois em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá em Tiago 1,17, esse versículo. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens, que ora vivem sobre a terra. E era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cutis, a cutis é a cor da pele. Não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Então veja que Deus criou o homem perfeito, do jeito que está escrito aí. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos ombros. Ela também era nobre, perfeita, em simetria e cheia de beleza. Veja que Deus criou tudo perfeito. Era tudo perfeito. Mas infelizmente, o diabo tem usurpado. Ele tem tentado usurpar a criação de Deus. De tudo aquilo. Não só de animais e de pessoas, mas de plantas. Eu estava vendo aqui também de plantas. Impressionante, eu entrei, pesquisei algumas coisas, você precisa ver as plantas, frutas. Eu não sabia, a melancia é fruto de uma amalgamação, era diferente, a banana era diferente, a berinjela era diferente, tantas coisas que o diabo tem usurpado da criação de Deus. Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido ao acúmulo de doenças lançadas sobre a raça em consequência de hábitos pervertidos. E tem sobrevivido por 6.000 anos. Então, por 6.000 anos, o homem tem sobrevivido. Por causa da vitalidade que Deus deu para Adão na criação. A raça humana será executada antes da sua extinção natural. Você passou um botão. Voltando. Tá. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuíssem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Para resumir, se Jesus não viesse para executar o juízo dele antes, o povo ia desaparecer. A raça humana ia extinguir da terra por causa do pecado, por causa da usurpação. Tamanha é o pecado, o que o pecado tem feito na raça humana. E tudo não só na raça humana, mas em tudo aquilo que Deus criou. A raça humana será executada antes da extinção natural, em cumprimento da pena exigida pela quebra da lei de Deus, que rege o universo. Lá em 1 João 3,4 diz: o pecado é a transgressão da lei. Então, Jesus vai executar a obra de justiça dele antes de que a humanidade seja extinguida da terra. Considerações sobre a amalgamação de homens. É pouca coisa. Perdão.
Fisicamente, a amalgamação de Satanás consiste em tudo que possa fazer um homem diferente da imagem de Deus. Ele amalgamou da cor da pele do homem, tornando-a da original cor rosada branca, pálida e também albina. Veja só, tudo que você vê, você já pensou essas pessoas albinas, aquelas que são brancas, que parecem leite, é resultado de uma amalgamação. O homem tornando-a da original cor rosada, branca, pálida e também albina, escurecendo-a, avermelhando-a, amarelando-a, ao que causou confusão por todo mundo. Veja que naquele tempo, as pessoas estavam numa condição que causou confusão. Por onde eu tenho andado, eu tenho visto tantas coisas, eu falo, Senhor, a gente vê as pessoas, vê as condições das pessoas, como o diabo tem escravizado as pessoas. E nós temos, Deus é maravilhoso, nós temos um privilégio muito grande, porque a verdade tem chegado às nossas vidas e nós temos que louvar e agradecer a Deus por isso. E não rejeitar aquilo que Ele tem dado para as nossas vidas. Tatuagens, implantes estéticos constituem a amalgamação. Tudo que é tatuagem, por isso que ela fala que naquele tempo as pessoas estavam com a pele vermelha, branca, tudo quanto é cor. Tatuagem. Por isso que eu falo, Senhor, por que existem tantas pessoas com tanta tatuagem? A gente vai nos lugares que tem tanta pessoa com tatuagem. Onde você vai, tem tantas pessoas com tatuagem. E isso é resultado de amalgamação. Tudo isso aí, ó. Isso aqui também, ó. Silicone, isso é uma amalgamação. Viu, jovens? Eu não sei o que passa no coração de cada um. E outra coisa, hoje, vocês estão debaixo das asas dos pais de vocês. O mundo lá fora é totalmente diferente. Se isso não está firmado, se vocês não tiverem firmado, eu tive vontade, na minha adolescência, quando eu era mais jovem, solteiro, eu tive vontade. Louvado seja Deus que o Espírito de Deus me convenceu antes, porque senão eu tinha feito. Isso é tudo resultado de amalgamação. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Isso é muito sério. E isso tem, cada dia que passa está normal. Aonde você vai, é normal você ter uma pessoa com tatuagem, é normal você ter as pessoas com piercing, é normal. Tudo é normal. Aconteceu lá no passado, está acontecendo hoje. E a tendência é piorar. E se a gente não tiver firmado, se os jovens não tiverem firmado, se as crianças não tiverem firmado, o assunto é sério, não é brincadeira. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Levítico. Levíticos, capítulo 19. O verso é o 28. Diz assim: não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimes marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então aqui está dizendo que Deus não aceita que a gente altere a cor do nosso corpo, da nossa pele. Deus não aceita. Isso é pecado, é transgressão da lei, a lei moral de Deus. Deuteronômio 14 agora. Aqui, na verdade, o que eu queria destacar o versículo diz assim: não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos. É se mutilar pelos mortos. Fazer corte no seu corpo, porque eu não sei se ainda tem gente que faz isso, mas as pessoas antigamente se mutilavam pelos mortos, ou para cultuar a morte, ou para fazer algum tipo de consagração, alguma coisa. Mas o que eu queria destacar é a segunda parte: nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não colocar nenhuma marca sobre o nosso corpo.
Isso. Essa primeira parte do versículo 19, nenhum corte em vossa carne pelos mortos. Muitas pessoas tatuam o nome de filhos mortos, mãe, pai, como reverência de pessoas famosas. Então, é um versículo que está se referindo a isso. Não fazer imagens de... Isso seria uma idolatria, isso muda a cor do corpo, porque a tatuagem é corte. É pequenininho, mas é corte, então que sai sangue. Agora é Deuteronômio 14. É o verso 1. Diz assim: vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. Quem é que é filho de Deus? Não vos ferireis, nem fareis nenhuma calvície entre os teus olhos pelos mortos, porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que sejas um povo peculiar para Ele, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Amém? Isso é a vontade de Deus. E Deus nos escolheu para isso. E você vê que quero agora que vocês abrem Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. O verso é o 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, o verso é o 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque muitas vezes cuidar do nosso corpo, que é uma lei de saúde, não é culpar só por dentro, mas cuidar por fora também. Porque quando a gente faz alguma coisa no nosso corpo que deturpa a imagem de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Satanás, usurpando aquilo que Deus criou. E Deus espera que nós sejamos santos, na aparência também. Porque nós somos, como nós lemos em Deuteronômio, nós somos povo separado. Deus nos escolheu para que a gente seja separado. E a gente tem que cuidar dessas coisas. E ser firme com essas coisas. No resgate final da ordem de Melquisedeque, a nação santa recuperará a imagem perdida no mundo. Então, eu estava lendo também que lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida serão para a cura das nações. E diz no livro da História da Redenção que quando a gente for para o céu, em nome de Jesus, quando a gente comer das folhas, nós restauraremos a altura que Adão era, 4,5 metros aproximadamente. Para você ver o quanto o pecado tem regenerado o ser humano. Degenerado o ser humano. E o que Deus espera é que a gente faça parte disso. E que isso esteja estabelecido nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. A primeira música que nós vamos cantar é Santidade. E ela diz que o desejo do nosso coração tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Amém?